Certo, pessoal, feliz segunda-feira. E parece que as pessoas estão ouvindo nossas conversas privadas de novo. Vocês sabem, eu só estou conversando com vocês como se fossem meus primos e meus amigos. E aí eu olho pra cima e a mídia está sempre muito brava comigo. E tenho que dizer, está ficando mais intenso lá fora. Acho que, na verdade, está até se tornando internacional. Emmanuel Macron, o presidente da França, tenho certeza de que ele e seu marido Brigitte virão atrás da minha vida. Por quê? Confira esta manchete vinda diretamente da França. Brigitte Macron. Não sei se falei bem, gente, mas o que isso significa, o que se traduz, é o boato que preocupa Elise. Então eles estão preocupados com alguma coisa e eu posso lhe dizer o que é essa coisa. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Candace. Certo, pessoal. Então, temos falado muito sobre psicologia ultimamente, e isso está deixando a mídia bem irritada porque eles fazem parte desse tipo de simulação psicológica. Então, vou contar uma história real, e ela é bem louca. E eu sei que, se você está lendo o livro Caos, que eu basicamente venho dizendo que é leitura obrigatória neste momento, se você está ouvindo este podcast, então você sabe que a nossa CIA anda fazendo coisa errada há muito tempo. Coisas assustadoras. Na verdade, é uma leitura muito difícil e assustadora porque você precisa aceitar esse fato. E o nosso governo é mau? Nosso governo já fez coisas tremendamente malignas. Eles vão continuar fazendo isso até que a gente acorde. Então, história real. A CIA, antigamente, fez um experimento em que colocou 18 pessoas em uma sala. Dessas 18 pessoas, 17 eram, na verdade, agentes da CIA. E apenas uma era um membro do público sem saber de nada. Então, imagine que eles escolhem você. Você acha que está entrando em uma sala com outras 17 pessoas que são da rua, assim como você, mas na realidade essas 17 outras pessoas são agentes e eles estão conduzindo um experimento com você. Então a pessoa que estava conduzindo o experimento mostrou para cada pessoa na sala uma foto de um triângulo. Era claramente uma imagem de um triângulo e ele pediu para cada pessoa na sala simplesmente dizer o que via na imagem. Bem, apesar de ser claramente um triângulo, todos os agentes foram instruídos a dizer quadrado. Então imagine que você está nessa sala com outras 17 pessoas. Você acha que todos ali vieram da rua, assim como você. E eles começam a perguntar e todo mundo diz: "Ah, o que é isso?" Um quadrado, um quadrado. O que você vê? Um quadrado, um quadrado, um quadrado, um quadrado. Bem, quando chega a sua vez e você é a destroicol da pessoa, você pensa: "Estou ficando louco? Eu vejo um triângulo." E adivinha o que essa dessa da pessoa disse? Bem, ela disse quadrado, porque não queria ser a pessoa louca da sala. Pense realmente nas implicações desse experimento. É exatamente assim que a mídia funciona. Eles são os agentes na sala que ficam repetindo quadrado, 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 até que você simplesmente deve abandonar totalmente a razão e apenas se juntar a eles e dizer não é não, totalmente. Isso é um quadrado. É isso que eu vejo também, mesmo sabendo que isso não é nem um pouco verdade. E a realidade é que a maioria das pessoas faz isso hoje em dia porque você não quer pensar que está ficando louco. E você olha para trás para a Covid e vê todo mundo usando máscaras e mantendo o distanciamento social de 2 metros e todas essas coisas. Isso era claramente absurdo. As pessoas seguiram a onda porque pensaram: eu não quero ser a pessoa maluca. Eu não quero ser o anti-vacina. Eu não quero ser chamado de insano. Não consigo pensar em um exemplo moderno maior desse experimento acontecendo agora do que a história da Brigitte Macron. É um absurdo. Há uma quantidade esmagadora de evidências. E Emmanuel Macron é casado com um homem biológico. Eu sei que isso parece loucura. E parece loucura, especialmente porque os papagaios da mídia simplesmente se recusam a desmentir isso. Em vez disso, eles só tentam te dizer que, sim, bem, você adivinhou, é um quadrado. Bem, é obviamente uma mulher. Não faça mais perguntas. Sim, relembrando você do Piers Morgan na semana passada, tentando me fazer dizer que era um quadrado. Ouça só. Por que você não vai atrás de uma fonte primária? Por que você não procura os artigos que foram escritos pelo jornalista francês? Porque isso não veio de mim. Isso veio de jornalistas franceses. E enquanto eles trabalhavam nessa matéria, o Macron enviou o serviço secreto deles para interromper isso. Isso não é algo normal que se faz quando alguém está prestes a publicar uma mentira. Você simplesmente diria que é ridículo, publique, e nós vamos contestar.
Eles enviaram o serviço secreto para intimidar esses jornalistas. Eles pegaram os telefones deles, eles os mantiveram retidos. Eles queriam saber quem estava trabalhando na matéria. E o que eles descobriram foi absolutamente fascinante. Ele está tentando te dizer, isso é louco, isso é insano. Por que você simplesmente não vai atrás de uma fonte primária? Eu não sou a fonte primária. Seria muito fácil contestar isso. Tudo o que Brigitte Macron teria que fazer é apresentar uma única foto dela nos primeiros 30 anos de vida. Ou dar uma voltinha com o irmão dela, de quem ela alega não ser. Então isso é incrível. Ele está dizendo, não, eu nem cheguei a olhar a matéria. Eu não busquei uma fonte primária porque essa não é a tarefa de um papagaio. Ele só deve dizer o que o Estado quer que o público pense. E nesse caso, eles só querem que você ache que isso é loucura. Por isso, Bari Weiss, ex-New York Times, quando tweetou comemorando minha demissão do Daily Wire, ela na verdade escreveu um artigo inteiro. E ela tweetou isso. Dá uma olhada. Ela diz, e esse texto nem sequer aborda as opiniões realmente malucas dela sobre Brigitte Macron. O fato de o Daily Wire ter demorado tanto para romper com Candace Owens é alarmante. Ah, lá vai mais uma dessas palavras. Isso é alarmante. Isso é realmente insano. De novo, psicológico. É só ela tentando dizer ao público, nem olhe para isso. Isso é tão absurdo que eu nem consegui perder tempo simplesmente desmentindo. E é algo muito fácil de desmentir. Esse é o trabalho da grande mídia. E isso é algo ao qual você vai ter que se apegar. Você vai ter que se apegar à realidade de que eles estão constantemente fazendo jogos psicológicos tentando convencer você de que o louco é normal e o normal é louco. Então deixa eu te contar sobre essa história da Brigitte Macron e como eu cheguei até ela. Porque como eu disse ao Piers Morgan, não, é claro que isso não veio de mim. Por que eu ficaria simplesmente sentada por aí? Como cidadã americana pensando, será que eu poderia investigar uma teoria da conspiração francesa? Claro que não. Na verdade, eu estava apenas lendo o Daily Daily um dia e vi uma manchete sobre como Emmanuel Macron estava absolutamente furioso com esses rumores. E eu fiquei tipo, que rumores? Eu nem tinha ouvido falar de nada. E então eu me deparei com uma situação bem grande que está acontecendo na França, que ficou tão grande assim, que sim, agora o Macron foi incumbido de ir ao público e tentar dissuadi-los de acreditar que sua esposa, Brigitte Macron, na verdade nasceu homem. Agora, é claro, quando vi a manchete concordei. Eu pensei, sim, isso é absolutamente insano. Deixe-me ler este artigo rapidinho. E o artigo estipulava que havia uma teoria. E imediatamente, ao ler o artigo, meu senso de Mockingbird se ativou. Percebi que o próprio artigo também não estava desmentindo nada, e isso deveria ser algo muito fácil de desmentir. Na verdade, eles estavam apenas fazendo o que Bari Weiss estava fazendo, o que Piers estava fazendo, apenas dizendo que era loucura. Agora, neste artigo, eles tinham apenas 2 fotos inseridas como prova de que Brigitte Macron viveu como mulher nos primeiros 30 anos de sua vida. Aqui estão as 2 fotos, vou mostrá-las para vocês. Aqui está a primeira foto, e basicamente eles diziam algo como, olhem para a fofinha da Brigitte Macron sentada no colo da mãe. E instantaneamente, eu prometo, eu nem tinha olhado a fonte primária da história. E eu disse, bem, isso é estranho, porque Brigitte me parece a pessoa na extrema esquerda. Esse é o rosto inteiro de Brigitte. Quero dizer, você está olhando para isso. Quer dizer, se você estiver ouvindo isso em um podcast, depois vá procurar no YouTube. Mas eu disse, não, que na verdade, a pessoa no colo não se parece em nada com a Brigitte. Qualquer que seja. Aí eu olhei a foto 2 que eles apresentaram e fui. Espera, a Brigitte é bem mais velha. Essa não parece ser uma foto tão antiga assim. Na verdade, parece uma foto nova que só foi transformada em preto e branco. Enfim, deixei isso de lado na minha cabeça. Decidi ir atrás da fonte primária e fiquei chocado com o que encontrei. Gente, isso não era uma teoria da conspiração do Reddit. Não era um bando de pessoas sentadas com chapéus de papel alumínio dizendo vamos inventar um boato sobre a primeira-dama da França. Não, muito longe disso. Essa era uma história que foi investigada durante 3 anos por jornalistas e que acabou sendo publicada em uma série de 6 partes em uma publicação chamada Fates and Documents. Xavier Pussar trabalhou nessa história. Natasha Ray trabalhou nessa história. E eles cruzaram informações com genealogistas que também investigaram essa história. Então, mais uma vez, não, esta não foi uma teoria da conspiração aleatória. Foram 3 anos de trabalho duro. E o que eles determinaram foi que Brigitte Macron não existiu durante os primeiros 30 anos de sua vida. Ouça o que estou lhe dizendo. Não há provas de que esse ser humano existiu por 30 anos.
É uma coisa muito fácil de desmascarar, rapazes. Ok? Coisa muito fácil de desmascarar. Se alguém viesse até mim e dissesse, Candace Owens, você não existiu pelos primeiros 30 anos, eu diria, por que você está louca? Aqui está meu anuário do ensino médio, aqui está meu anuário do ensino fundamental, aqui estou eu e os manos parados lá fora com sobrancelhas muito finas, porque esse era o estilo quando eu estava no ensino médio. Aqui estou eu, uma foto minha sendo líder de torcida. Aqui estou eu quando toquei flauta por 6 meses. Aqui estou eu e minhas irmãs. É uma bobagem tão grande, tão absurda que eu preferiria mandar pessoas chamarem isso de loucura do que dar 30 anos de provas para desmentir. Não vamos esquecer, Brigitte Macron também tem 3 filhos. Eu poderia te mostrar fotos minhas grávida. Aqui estou eu no hospital quando tivemos nosso primeiro filho. Eles não estão fazendo nada disso. Em vez disso, o que fizeram, como você acabou de me ouvir dizer no Piers Morgan, foi enviar o serviço secreto para intimidar os jornalistas. Sim, enquanto Natasha Ray trabalhava na matéria, ela acabou se envolvendo na história. Quando se aproximou, percebeu que havia uma mulher que ela deveria questionar. Bem, essa mulher ainda é amiga de Brigitte Macron, e ela alertou a Macron sobre o fato de que jornalistas estavam trabalhando nessa história. E então o serviço secreto apareceu na casa de Natasha Ray, a deteve, a intimidou, pegou seu telefone e quis saber quem mais estava trabalhando na matéria. Isso simplesmente não é algo que se faz quando se está dizendo a verdade. E, aliás, eles ainda continuam fazendo isso. Natasha foi a primeira vítima, mas não a última. Também havia uma jornalista de uma publicação liberal do establishment parisiense chamada Le Nouvelle Owens que entrou na história. Porque ela pensou, isso é insano, vai ser muito fácil para mim desmentir isso, e obviamente Brigitte é de fato uma mulher. E adivinha o que aconteceu? Essa jornalista não conseguiu desmentir a história. Ela também ficou impressionada com o que estava descobrindo. E então ela também foi rastreada pelo serviço secreto. Então, qual é essa teoria que o Estado está se esforçando tanto para proteger? Qual é o segredo, na verdade, que eles estão se esforçando tanto para proteger? Vou te contar o que os jornalistas estão alegando e eu acho que é uma alegação muito plausível. Vamos voltar àquela primeira foto, certo? A teoria deles é que Brigitte Macron, na verdade, nasceu Jean-Michel Trogno. Essa é a pessoa que você está vendo nesta foto aqui, à extrema esquerda. Isso faria se de fato se Brigitte Macron fosse, isso a tornaria 8 anos mais velha do que ela atualmente se apresenta ao público. Eles alegam que Brigitte viveu como Jean-Michel Trogno por 30 anos e depois fez a transição. E eu vou te dizer, a teoria é plausível por vários motivos. O primeiro deles é que eles conseguiram reunir uma série de entrevistas em que Brigitte Macron aparentemente não sabe a própria idade. Como apenas um exemplo, em um vídeo que Natasha Ray havia descoberto, Brigitte estava dando uma entrevista e recordava ter vivido sozinha nos Estados Unidos durante a chegada do homem à Lua em 1969. Bem, essa é a questão, o que eles dizem, ou melhor, o que a juíza diz sobre mentir. Ela diz, se você mente, precisa ter boa memória. Se você não mente, não precisa ter boa memória. E acontece que Brigitte talvez não tenha a melhor memória, porque ela teria 16 anos naquela época. Então, para ela dizer que estava morando sozinha nos Estados Unidos, o que ela estava fazendo aos 16 anos morando sozinha nos Estados Unidos? Você não tem permissão para fazer isso? Jean-Michel, por outro lado, Jean-Michel Trogno, os jornalistas alegam que Brigitte viveu como... Bem, ele teria 24 anos naquela época. Isso faria mais sentido. Agora estou te dando um exemplo. Há vários exemplos em que eles encontraram em entrevistas que parece que Brigitte simplesmente não sabe a própria idade. Claro, você provavelmente está pensando racionalmente, você entra na internet e pensa, ok, mas onde está Jean-Michel? Brigitte alega que esse é o irmão mais velho dela. Bem, adivinhem, pessoal, ele está desaparecido. Os genealogistas basicamente vasculharam, quero dizer, toda a sua vida. Obviamente, você está criando dados em todo lugar quando se casa e quando vai tirar documentos de identidade. Você poderia simplesmente... Os genealogistas conseguem rastrear a sua existência. Então, o que eles determinaram foi que por 30 anos, o irmão dela, Jean-Michel Trogno, existiu. Eles encontraram toneladas de evidências de que esse indivíduo existiu. E então, exatamente na mesma época em que Brigitte Macron de repente aparece na esfera pública, Jean-Michel desaparece. Agora você tem a Brigitte e o irmão dela está desaparecido. E sabem de uma coisa, pessoal? Você pensaria, por que você simplesmente não sai para uma caminhada com seu irmão? Se esse é o boato que está te deixando louco, por que você simplesmente não sai com seu irmão e faz uma coletiva de imprensa? E diz algo como, ei, teorias da conspiração são ruins, ok? Elas são muito estressantes e prejudicam minha família. Aqui está meu irmão, Jean-Michel Trogno. Não, eles não podem fazer isso.
Ele simplesmente está desaparecido, pessoal. E você é louco de sequer pedir para ela simplesmente mostrar onde o irmão dela esteve desde que ela magicamente surgiu na esfera pública aos 30 anos de idade. Agora vamos voltar àquela segunda foto que eu mostrei para vocês, que o Daily tinha colocado no artigo deles. Aquela que eu, instantaneamente, sem nem ter olhado a fundo a história, disse: isso parece novo demais. Quero dizer, a Brigitte já é bem velha, de qualquer forma que você olhe. Bem, eles conseguiram determinar que, na verdade, essa é uma foto recolorida da filha dela, Chiffon. Vou mostrar para vocês um comparativo lado a lado aqui. É muito óbvio que é a Chiffon. Então você está me dizendo que a mídia entra nessa história? E como forma de desmentir, você acidentalmente apresenta uma foto da sua filha e a recoloriza em preto e branco. De novo, pessoal, isso não é normal. Aliás, a imprensa nem finge mais que aquela é a Brigitte. Eles dizem, isso foi só um erro. Sim, essa é a Chiffon. Então você provavelmente está se perguntando, ok, mas Candace, a Brigitte tem filhos, 3 filhos. Como isso é possível? Bem, vocês já sabem como isso é possível, pessoal. Vivemos na era do transgenerismo. Caitlyn Jenner é uma pessoa transgênero que teve filhos, e é isso que estão alegando que Brigitte fez, que Brigitte primeiro teve seus 3 filhos e depois fez a transição para mulher. E essa teoria é ainda mais reforçada por fotos. Quando eu digo que os jornalistas foram tão a fundo nisso, o grande público francês todo se envolveu tentando descobrir quem, de fato, Brigitte era nos primeiros 30 anos de sua existência. Eles até encontraram uma série de fotos de quando Brigitte era professora. E ela escolheu, de forma estranha, cobrir o pescoço com um lenço praticamente durante um ano inteiro. E eles dizem, esse foi exatamente o período em que Brigitte fez a cirurgia do pomo de Adão. É nesse nível de detalhe. Sério. Você precisa investigar essa história. Mesmo que você não consiga entender completamente. O fato de que o Estado poderia mentir assim, que Emmanuel Macron poderia mentir assim, que eles poderiam continuar a manipular o público francês dessa forma, bem, há outras coisas que deveriam ter feito você perceber imediatamente que algo não está certo nesse relacionamento. E quanto à história de como eles ficaram juntos? Como eu disse no Piers Morgan, na melhor das hipóteses, você está diante de um cenário em que Brigitte Macron é uma pervertida. A história de como eles ficaram juntos é essa. Brigitte alega que era professora, e Macron era esse aluno de 14 e 15 anos, por quem ela se sentiu atraída. O quê? Sim, e eles simplesmente começaram um relacionamento. Ela diz que, na época, era casada e tinha 3 filhos, e tomou a decisão de se divorciar e deixar o marido por um garoto de 14 anos. Isso te parece uma situação normal? E aí, adivinhem, pessoal? Vocês vão achar isso insano. Mas então você pensaria, ok, vamos simplesmente conversar com o ex-marido da Brigitte. Sim. Bem, quando Emmanuel Macron venceu a eleição, alguns jornalistas ao redor do mundo tentaram localizar o ex-marido da agora primeira-dama. E eles não conseguiram encontrá-lo. Não, sumiu sem deixar rastros. Não conseguiram encontrar esse homem. Eles perguntavam, onde está seu ex-marido? E continuavam dizendo, não, ele é extremamente reservado. Ele é extremamente reservado. E então, um dia, a filha de Chiffon Hadid simplesmente anuncia, enquanto os jornalistas começavam a comentar que isso era realmente estranho. Onde está seu pai? Que ele morreu e que escolheram cremá-lo em uma cerimônia privada. Não façam perguntas. Isso mesmo, morto. Não se encontra nenhum rastro dele. Não se encontra prova de que ele sequer existiu. Mas agora ele está morto. E não façam perguntas. Gente, isso é simplesmente, para usar as palavras de Barry Weiss, insano de pedra. Seria tão fácil para alguém simplesmente apresentar uma única prova de que essa pessoa existiu nos primeiros 30 anos da vida dela. Não deixem que eles façam vocês pensarem que são os loucos, ok? É um triângulo, meus amigos. Não é um quadrado. Sabe, a lição de tudo isso é que o Estado, através de décadas de pesquisas psicológicas, institutos que eram dedicados a ver como nós, o público em geral, responderíamos a certas coisas. Eles conseguiram determinar que você tem muito mais chance de acreditar em uma grande mentira do que em uma pequena. Porque seu cérebro simplesmente pensa, não tem como isso ser uma mentira, é que é tão grande. É como quando você ouve aquelas histórias e pensa, como essa mulher não sabia que o marido dela tinha uma família inteira? Bem, porque você pensaria que está louca por acreditar que seu marido estava viajando e começou uma família inteira. A mentira é tão grande que, na verdade, você provavelmente não vai acreditar nela. Então, quando o Estado mente, ele mente grande.
E você tem que estar disposto a ser a pessoa na sala. Você tem que estar disposto a ser como eu, porque eu estou te dizendo, se a CIA me colocasse naquela sala, eu diria, vocês estão loucos? É um maldito triângulo. Vocês precisam fazer um exame de cabeça. Por que vocês continuam insistindo que é um quadrado? Vocês têm que ser ousados assim, pessoal. Confie no seu instinto. Seu instinto é dado por Deus. E falando nisso, pessoal, estou muito animada para o verão porque estou me certificando de continuar consistente nas minhas rotinas, especialmente nas minhas rotinas de oração. Uma ótima maneira de fazer isso é com o Hallow, meu aplicativo de oração favorito. É o aplicativo católico número 1 do mundo. É um aplicativo incrível para qualquer cristão que queira se aprofundar mais na vida de oração. E deixa eu te dizer, todo mundo precisa começar a rezar porque estamos vivendo tempos assustadores. O Hallow tem milhares de orações, meditações e músicas, incluindo uma rádio cristã nova, contemplativa e contemporânea, que posso ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. Neste verão, o Hallow terá vários desafios de oração poderosos e uma série de escrituras que está chegando com o estudioso bíblico Jeff Cavins, Jonathan Roumie de The Chosen e até Jim Cavins de The Sound of Freedom e A Paixão de Cristo. Então não abandone seus hábitos de oração neste verão. Mantenha sua paz e aprofunde seu relacionamento com Deus no Hallow. Baixe o Hallow por 3 meses grátis em Hallow/Candace. Certo, pessoal, agora eu mal posso acreditar que já estamos quase no final do programa, mas eu realmente precisei refazer aquela coisa da Brigitte Macron, porque as pessoas estavam me dizendo que não conseguiam encontrar o episódio antigo. Eu pensei, tudo bem, vamos recriar. Mas vamos direto para alguns dos seus comentários. Antes de fazermos isso, quero lembrar você, se ainda não se inscreveu neste canal, estamos aqui falando sobre tudo, preparando vocês para o que vem por aí. Para lidar com as camadas de insanidade que estão saindo do governo neste momento? Somos imensamente gratos por estarmos em 3º lugar geral no Spotify. Também estamos em 5º lugar geral no Apple Podcasts, o que significa que estamos conseguindo. Somos completamente independentes e estamos fazendo acontecer. E eu não poderia ter feito isso sem o apoio de vocês. Agora, antes de entrarmos nos comentários, queria dizer que, na sexta-feira, obviamente, exibimos a conversa com Brianna Joy Gray e algumas pessoas ficaram chateadas com isso. Bem, algumas pessoas ficaram gratas por isso. Claro, houve outras pessoas que ficaram realmente irritadas por estarmos nos unindo. Ela e eu discordamos basicamente de tudo, exceto do direito das pessoas de poderem criticar governos estrangeiros. Então foi realmente incrível ver isso. E isso meio que me fez pensar em como somos condicionados a odiar constantemente outros seres humanos, certo? Acho que isso é verdade. É uma citação famosa do Aldous Huxley, onde ele diz isso. O objetivo inteiro da propaganda é convencer um grupo de seres humanos de que o outro grupo de seres humanos não é de fato composto por seres humanos. E então, eu acho que as pessoas ficaram muito irritadas e desafiadas por essa conversa que eu estava tendo com a Brianna, porque nós duas estávamos apenas partindo desse ponto. Com um aspecto humano de perceber que a guerra, o que a guerra gera, a quantidade de mortes que ela causa, a quantidade de crianças que são prejudicadas por causa disso, a quantidade de crianças que acabam indo para o sistema de adoção por causa disso. Quero dizer, essas são coisas que não consideramos no momento, mas que deveríamos considerar. Sobre o tema do sistema de adoção, quero avisar vocês, e tenho certeza de que já viram isso, porque muitas pessoas estão falando sobre. A Angel Studios vai lançar em breve um novo filme chamado Sound of Hope. Eles me enviaram o filme para assistir e, uau! O filme conta a história de uma cidade no Texas chamada Possum Trot e será lançado nos cinemas no dia 4 de julho. E, basicamente, o que está nesse filme é algo que acho que muitos de nós temos dificuldade em pensar, porque é um tema muito pesado. Quando você pensa sobre adoção e você pensa nas crianças que estão constantemente entrando e saindo do sistema, você sente que não está preparado para lidar com isso. E então, nessa cidade do Texas, todos decidiram que iriam acolher essas crianças, recebendo-as no sistema de adoção e, eventualmente, adotando muitas delas. Até que não restou nenhuma criança no sistema. Em um raio de, acho que 160 quilômetros de onde moravam, não conseguiam encontrar uma única criança no sistema. Incrivelmente inspirador. Mas também faz com que você reflita sobre, eu acho, nossas preocupações em relação a isso. Quando você pensa em adoção, quando pensa em acolhimento, percebe que está lidando com uma criança, que obviamente vai ter algumas questões, certo? Eles podem não estar totalmente formados se você estiver adotando alguém de 15 ou 16 anos. Eles estão lidando com muitos traumas. E acho que esse é o maior medo que as pessoas enfrentam quando pensam, será que consigo fazer isso? Eu realmente conseguiria? Mas o filme vai te mostrar tudo isso. Isso vai ajudar você a entrar direto nisso.
Aqui estão seus medos e vamos mostrar que, sim, isso é real, que muitas dessas crianças são complicadas e muitas dessas crianças são traumatizadas, mas elas merecem ser amadas. Então vou mostrar esse clipe para vocês darem uma olhada. Você tem certeza de que essas pessoas nos querem? Eu sei que sim. Pode me chamar de mamãe. Ó. Senhor. Se não conseguimos abraçar os mais vulneráveis, então o que temos? Barulho! E as crianças não aguentam mais o barulho. Você entendeu? Isso vai tocar profundamente seu coração. É uma história maravilhosamente poderosa. Os cinemas já estão começando a esgotar os ingressos em todo o país. Mas haverá uma pré-estreia exclusiva nos cinemas de todo o país, que acontecerá no dia 19 de junho, 2 semanas antes do lançamento oficial do filme. E você já pode garantir seus ingressos e deveria fazer isso rápido porque, como eu disse, eles estão se esgotando. A crise do sistema de adoção é a principal causa de pessoas em situação de rua, tráfico de crianças e dependência química aqui nos Estados Unidos. E aqui estão as estatísticas. Quase 120 mil crianças não têm um lar, cerca de 60% delas são vítimas de tráfico infantil. 50% de todas as pessoas em situação de rua já passaram pelo sistema de adoção. 25% das crianças que saem do sistema de adoção acabam presas em até 2 anos. Então, sim, fazer algo como ir ao cinema, que, aliás, é uma das principais formas de mudar a cultura, faz você despertar para isso, faz você perceber os problemas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos. E foi exatamente isso que aconteceu, obviamente, com O Som da Liberdade, outro filme produzido pela Angel Studios. Isso foi no verão passado, fez com que as pessoas de repente se dessem conta de um problema que muitos de nós não queremos realmente encarar. E o resultado disso, só de estar ciente de ir ao cinema, de assistir a algo impactante, bem, eventualmente, novas leis foram aprovadas. Bem, temos exatamente a mesma oportunidade diante de nós hoje. Podemos mudar o mundo para essas crianças se comparecermos com força total. Precisamos de 1 milhão de lutadores para se juntar a nós nos cinemas durante a semana de 4 de julho por essas crianças que precisam da nossa ajuda. Você pode comprar ingressos na Angel/Candace para se juntar à luta pelas crianças. Mais uma vez, essa é Angel Candace. Você encontrará horários de espetáculos e poderá comprar ingressos. Agora, voltando aos seus comentários sobre o episódio de Brianna Joy Gray. Antes de tudo, temos o Chris. Chris escreveu: não poder criticar um governo estrangeiro deveria ofender todos os americanos. Sim, deveria mesmo. É tão estranho para mim e acho que isso é claro por causa de tanta propaganda e tanto medo. Isso foi incutido nos judeus desde pequenos, que eles sentem que precisam se identificar com essa nação no Oriente Médio, ou melhor dizendo, alguns judeus, em vez de reconhecerem que vocês são americanos. Quando olho para uma pessoa judia, não penso, você é israelense ou você está ligado a essa nação. Eu penso que você é americano. E como você deveria ficar indignado se qualquer país estrangeiro estiver influenciando a liberdade de expressão, porque não existe nada mais americano do que a liberdade de expressão, a capacidade de criticar. Você critica o nosso próprio presidente? É claro que deveríamos poder criticar o Bibi Netanyahu. Qualquer um que alegue o contrário é, na minha opinião, anti-americano. Tamara escreve: fui demitida no outono passado por postar um vídeo da Candace dizendo: a vida é difícil, arrume um capacete, cara. Me surpreende como nossas vidas podem ser destruídas tão facilmente por compartilhar um pensamento, opinião ou apoio. Depois de passar por isso, nada mais me surpreende. Aparentemente, preciso atualizar para fazer uma divulgação completa. O vídeo da Candace foi postado com a seguinte frase: se você se sente ameaçado por uma mulher grávida de 8 meses que vai falar na sua faculdade, definitivamente arrume um capacete, porque você não aguenta mais danos cerebrais. Um dos meus colegas se ofendeu com isso. E como eu tinha a empresa listada como meu empregador no meu perfil do Facebook, a empresa tinha o direito de, imagino que seja, me demitir. Isso é horrível. Mas esse é o mundo em que vivemos agora. E uau, a pessoa que te dedurou muito mau karma. Você não quer esse karma. De ser a pessoa que fica tão ofendida com alguém postando algo em sua própria capacidade privada que leva isso ao chefe da pessoa e coloca todo o sustento dela em risco. Então, isso é terrível. Wise escreve: uau, sou uma mulher negra conservadora e grande fã da Candace, mesmo que eu ocasionalmente assistisse a Brianna no The Hill. Mas ver as duas juntas, discutindo corajosamente questões importantes é simplesmente incrível.
mostra que quando se trata de certos assuntos não existe esquerda ou direita, só existe certo ou errado. Essas mulheres lindas e inteligentes são exemplos brilhantes de como ser uma jornalista com integridade. Que Deus as abençoe. Posso ir dormir sabendo que nem tudo é desgraça e tristeza por aí. É bom poder se unir à esquerda em certas questões. E olha, eu não necessariamente compartilho das mesmas perspectivas que a Briana sobre o conflito Israel-Palestina, ou pelo menos não sei se concordo com tudo o que ela estava dizendo. Eu não estava fazendo uma checagem de fatos ao vivo. Tipo, o motivo pelo qual eu quis trazer lá o programa foi simplesmente porque é revoltante pensar que pessoas estão perdendo seus empregos por criticarem uma nação estrangeira. Isso não faz o menor sentido. E precisamos nos unir quanto a isso. Todos os americanos, não importa qual seja a sua raça, etnia ou religião. Se perdermos a liberdade de expressão neste país, não restará mais nada. Acredite em mim. Se você perde a liberdade de expressão, você perde tudo. Esta pessoa escreve: como árabe, fui informado por um amigo judeu que eu não tenho mais o direito de me identificar como semita, porque isso coloca em perigo a vida dos judeus, que precisam desse rótulo para se proteger. Para contextualizar, esse amigo é um homem britânico rico, enquanto eu sou um imigrante iraquiano que perdeu a casa da família e membros da família para os exércitos americano e britânico durante a invasão em 2003. Não entendo por que ele precisa de mais proteção do que eu ou outros semitas árabes que permanecem no Iraque e na Palestina. Seu amigo é um idiota. Quero dizer, isso é real. Ele é um completo idiota. Ser semita significa falar uma língua semítica. E, obviamente, se você é árabe, você é semita. Então, ninguém pode simplesmente tirar isso de você. Isso é um completo absurdo. Obviamente, mesmo quando você fala de semita, você está falando de Sem, na Bíblia. Esqueça a história disso. Se você é descendente de Sem, obviamente, se você fala uma língua semítica, você é semita. Você não pode simplesmente apagar isso porque diz, não é mais conveniente para mim que você seja quem você é. Isso é um absurdo. Por fim, lá no Manext, eu falei para vocês sobre esse aplicativo. Eu simplesmente adoro. É incrível porque as pessoas podem escolher me mandar mensagens. E eu simplesmente faço minhas caminhadas de manhã e respondo com áudios e eles me fazem todo tipo de pergunta. Essa pessoa me escreveu protegendo seu nome, obviamente. Tendo assistido ao seu podcast por alguns dias, estou convencido de que essas palavras das Escrituras também se aplicam a você. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes de você nascer, eu te separei. Eu te designei profeta para as nações. Isso é Jeremias 1:5. Você está carregando a causa católica sobre seus ombros. Você estará nas minhas orações diárias. Lembre-se, você nunca está sozinho. Como Jesus promete, aquele que te enviou está com você. Um irmão em Cristo. Esse é um comentário maravilhoso. Eu adoro isso. E eu recebo tantas pessoas que estão me escrevendo. Acho que, principalmente, as 2 mensagens de texto que recebo das pessoas no aplicativo Manect dizem respeito à fé e também ao fato de eu não vacinar meus filhos. E sim, eu acho que o que está acontecendo agora é... a mentalidade das pessoas ao redor do mundo está mudando. Estamos começando a perceber que somos de Deus. Sabe o que quero dizer? O Estado se colocou completamente no caminho, impedindo que tenhamos o conhecimento e a sabedoria que só podem vir de Deus. E eles estão constantemente tentando convencer você a não confiar na sua intuição, tentando convencer você de que confiar na sua intuição por si só é uma conspiração. Sua intuição não é uma conspiração. Mais uma vez, sua intuição é a sabedoria que lhe é dada por Deus. Senhoras e senhores, esse é todo o tempo que temos para hoje. Nos vemos amanhã.